Ao top de 5 segundos, vem aí o podcast do Ademar Pozobon. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR 287-6000. Camobi, telefone 3212-7700. Olá, amigos. Bora para o episódio 21, 21º podcast do Ademar Pozobon. E hoje vamos conversar com duas grandes mulheres, não no tamanho, mas sim na qualidade. Thaís Herler, é assim? Herler. Até o final do programa eu vou aprender. Jornalista, assessora de comunicação e marketing. Amiga há alguns tempos, né? Alguns anos. Alguns anos. Não vamos dizer tantos anos, né? Mas vai pegar na cidade, né? E Rafaela Galvão, diretora e instrutora da Dale Carnegie. É isso mesmo, acertou da primeira. Muito região bom. Central. A Rafaela, que eu estou conhecendo agora, né? Mas já sei da fama dela em Santa Maria aí. Então nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma de vocês, né? Vamos começar pela Rafaela, então, se apresentando, falando um pouquinho dela aí, e depois com a Thaís. Rafaela, é um prazer te receber aqui, nesse bate-papo informal, a gente conhecer um pouquinho mais de ti, um pouquinho mais do teu trabalho. Prazer é meu. Primeiro quero dizer a satisfação que é poder ter sido convidada para estar aqui nesse bate-papo. E eu sou daqui de Santa Maria, então, nascida e criada. Eu curso psicologia atualmente, sou graduada em design. Fiz a faculdade muito cedo, não sabia exatamente ainda o que eu queria na época. Assim que me formei, fiz pós também em gestão de pessoas. E aí foi onde eu vi que era realmente meu chão, que era lidar com o ser humano, com pessoas. Por isso dei continuidade depois na psicologia também. Mas dentro dessas transições, a primeira transição que foi ao final do design, eu tinha uma dificuldade muito grande, que era de me apresentar e falar em público. E Temos algo em comum. Era o meu pavor, assim. Eu tinha, inclusive, um pouco de pânico que me levava ao desmaio. E aí eu já era conhecida no UFN como a menina que desmaia para falar em público. Opa. Então me chamavam sempre pela ambulância, eles tinham que vir já com a equipe assim preparada, porque, de repente, apagava tudo de tanto nervosismo que isso me causava. E foi aí que eu conheci a Dale Carnegie, que é uma empresa de treinamento, de desenvolvimento, e ela tem como objetivo, entre os objetivos, ajudar as pessoas a se comunicarem, a falarem em público. E meu pai já havia feito treinamento e me apresentou, disse que eu poderia me ajudar, assim como ajudou ele na época em que ele fez. E eu me apaixonei por Dale Carnegie porque eu vi que era muito mais do que falar em público. Eu parei de desmaiar, tornei realmente uma habilidade, algo que se tornou tranquilo. E eu vi, assim, que quantas pessoas passam por situações semelhantes, dificuldades, tanto na comunicação quanto em outros aspectos também, que é o do se relacionar, né? Ontem era o dia da empreendedora. Empreendedorismo feminino, né? Exatamente, empreendedorismo feminino. E é um desafio também o ser jovem e tu empreender e, ao mesmo tempo, te relacionar com as pessoas, buscar fazer contatos, networking, como tu inicia uma abordagem, como que tu vai atrás de captar, assim que tu finaliza a graduação. As pessoas não nos ensinam muito esses outros aspectos de como fazer com que o nosso empreendimento funcione na prática, como vender, como interagir. E eu recebi tudo isso na Dale Carnegie e percebi como uma oportunidade de mostrar para as pessoas um meio também para tornar o caminho mais fácil. Aspectos também de liderança que o Dale trabalha, como desenvolver as pessoas, como desenvolver a equipe, e que é um desafio há muitos anos, e que Dale Carnegie lá, que existe a empresa há 110 anos, é uma franquia,
ela fica na sede nos Estados Unidos, e eu sou representante aqui de Santa Maria há 3 anos, desde os meus 25, e dentro dessa trajetória eu já formei em torno de umas 700 pessoas, e me tornei a primeira mulher do Brasil, na Dale Carnegie, a ser diretora aos 25 anos, porque eu entendi que essas habilidades eu precisava colocar em prática e dar a cara a tapa, e receber os nãos que fazem parte do empreendedorismo, e buscar por mais pessoas para somar no meu time, liderando e influenciando, e assim foi se dando o meu negócio aqui em Santa Maria e a minha trajetória até aqui. E aonde é a empresa aqui em Santa Maria? A empresa, ela atende, a gente está na Uningá agora, porque os treinamentos eles acontecem sempre uma vez por semana, diferentes turmas, então a gente tem uma turma de quartas-feiras, uma turma de terças e uma online nas quintas. Por isso a gente não tem uma sede própria. Nós temos ali um espaço em que nós compartilhamos na Uningá e atendemos nossos clientes nas empresas no atendimento individual também. Que legal. Depois tu vai passar telefone, como que faz para visitar a empresa, como que faz para ir lá. E eu vou pegar um gancho, Thaís, antes de tu te apresentar aí. Eu não chegava a desmaiar, tá? Mas talvez eu mudei a história política de Santa Maria pela minha vergonha de falar em público. Né? Que curioso. 1996, chegou um diretor de um partido, que daí não vou citar nomes aqui, porque faz muito tempo, e procurava uma liderança jovem em Santa Maria para ser vereador. E eu fazia parte do consulado do Grêmio naquela época, e o pessoal me indicou meu nome. E eles vieram falar comigo, tu não vai gastar nada, a gente vai bancar a tua campanha. E eu queria, né? Mas e daí? Como que eu vou fazer para falar em público? Que eu era uma liderança, nos times de futebol eu era o capitão, na escola eu era o líder, eu tinha sempre fui proativo, né? Mas falar em público era um troço desesperador para mim. Como eu disse, não chegava a desmaiar, mas era um pânico tremendo. Sim. Eu fui uma vez dar uma entrevista na RBS ao vivo lá e eu não conseguiu, não saiu. Imagina. Né? Eu disse, não, deixa eu me preparar. Eu me preparo esses próximos 4 anos e daí vou. Daí o pessoal aceitou. 2000, Jorge Pozobon chegou e disse, sou candidato a vereador. E daí não tinha como concorrer, né, com o irmão. Por isso que eu digo, podia mudar a história. Se eu concorresse em 96, talvez ele não fosse deputado, prefeito, não tivesse nem entrado na política. Então, só para pegar o gancho do que é o medo de falar em público, mas graças a Deus, a primeira vez que eu falei em público, Praça Saldanha Marinho, tinha umas 20 mil pessoas, foi a primeira vez que aí eu olhava no horizonte, assim, sem olhar para as pessoas, e daí, depois dali, agora tem que cuidar para não falar. Agora tem podcast, né? Thaís, te apresento aí para esse pessoal aí, eu já te conheço, mas o pessoal quer te conhecer mais. Hein? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né, porque a gente já se conhece há bastante tempo, e ver essa tua evolução, como tu acabou de falar, né, em estar no podcast, em estar no digital. Realmente é uma admiração muito grande por ti e com a Rafa, que também eu já conheço e que faz um trabalho muito bacana na cidade com os empresários, né? Eu sou jornalista, trabalho há quase 10 anos com marketing político e quando me formei, né, em Santa Maria, eu analisei o mercado e na época eu percebi que comunicação política não era algo em que os vereadores investiam. Vamos colocar isso em 2014, né, que é o ano que eu me formei. Na Câmara, na época, não tinha quase nenhum vereador com assessoria de comunicação. E eu não queria, eu tinha muito claro para mim que eu não queria TV, porque eu tinha vergonha de falar. Não, rádio, eu sempre pensei muito na questão financeira, né? Enfim, analisei o mercado realmente. As oportunidades para jornalista na cidade, elas são escassas, né? A gente não tem grandes veículos de comunicação. E aí, a partir da minha formatura, fiz uma pós-graduação em marketing político, em comunicação para a campanha eleitoral e disparei currículos para os gabinetes de alguns vereadores que eu já tinha uma identificação partidária, né? Eu sabia exatamente o que eu gostava relacionado à política de posicionamento e o que eu não gostava. Abri o site da Câmara, peguei e-mail de uns 10 vereadores, teu inclusive,
E mandei currículo. E aí, na época, um dos vereadores do nosso partido, na época, né, me chamou para uma entrevista. Pode falar o nome dele aí, sem problema nenhum. Coronel O Vargas. Coronel Vargas foi a pessoa que me deu, né, a primeira oportunidade dentro do partido. E aí, foi muito rápido, né, a ascensão dele nas redes sociais a partir do momento que ele me contratou. E aí, logo na sequência, eu fui chamado para trabalhar também na eleição do prefeito em 2016. E a partir dali, engrenei muito bem, né, na política, fazendo comunicação. Com a função de ter eleito prefeito em 2016, reeleito ele em 2020, todo mundo começou, se tu elege o prefeito, se tu elege o vereador, tu vende qualquer coisa. E começaram a me pedir gestão de mídias sociais para empresas. E aí, a partir disso, dessa demanda que surgiu na pandemia, porque estava todo mundo em casa e fechou tudo, começaram a me pedir gestão de mídias sociais. E aí surgiu a minha agência. Então, hoje eu me divido entre a diretoria de comunicação da Câmara de Vereadores, né, e a minha agência de marketing, atendo em média umas 20, 30 empresas por mês. Algumas empresas eu faço posicionamento de comunicação, outras eu faço gestão de mídia, outras eu faço campanhas específicas de lançamento. Enfim, trabalho bastante, né, e me divido ainda com um filho de 6 anos, o Bento, mas... Bento, aquele que quando me enxerga, corre, me ama. dá um abraço. Querido. Sim, eu brinco, né? O Bento, ele a primeira campanha dele foi na minha barriga. Depois, 4 anos depois, em cima de um caminhão de som comigo, já com 4 anos. E agora, daqui uns dias de novo, né, Ademar? Se Deus quiser. É isso. E trabalho bastante. Agora, né, nesse final de ano, trabalhando bastante, já pensando nas reeleições do ano que vem. Isso é coisa boa, ouvir isso, a gente fica feliz. Imagina. Rafaela, pegando esse gancho da Thaís, tu tem alguma ligação política, te liga na política, assim, ou tu não é muito forte o teu lado político? Pouco, tu sabe que agora tenho um contato mais direto em relação ao Jorge, principalmente, pela Luísa que trabalha, e a Kelly. A pastora Luísa? Isso, a pastora Luísa e a Kelly, que trabalham juntamente com ele. Madruga. E a Kelly Madruga, porque a pastora Luísa, ela é a minha pastora. Mas que joia! Sim, e aí eu tô Aí nessa... eu já vou te dizer, se tu é amiga dessa turma aí, vai ser minha amiga também. Aí, Pessoas muito abençoadas que cruzaram meu caminho, não foi à toa. E eu tenho acompanhado as idas do Jorge lá ali na igreja e mais dentro disso. Ontem assim, ele levou a mãe lá. Eu digo ontem, né? O programa é gravado, né? Ele levou no domingo passado. Esse programa vai durante a semana, domingo passado, ele levou a mãe, nos convidou também. Eu sempre que posso vou lá, mas é como a nossa agenda, e a Thaís sabe o que é uma agenda, né, de vereadora. Claro que o prefeito também tem uma agenda, mas ele agora fez uma escolha, né? Vou participar do culto lá, e ele reservou o domingo à noite para o culto, né? Sim, a gente fez junto, eu e a pastora Luísa, nessa quarta-feira, dia 15 de novembro, um terceiro retiro do ano em que nós... Itara. Exatamente. O Jorge fez também? Exatamente. É junto homem e mulher? Não, é só de mulheres. Só de o Jorge mulher. foi fazer uma participação especial, dar uma espiada lá, para poder ver assim, o trabalho que a gente estava fazendo, que foi para 300 mulheres. Mas então teve um que foi só de homens? Teve, o Encontro com Deus, isso. Que foi só de homens, que ele participou mais profundamente. Nesse ele só deu uma cruzada lá para ver, porque ele também foi uma pessoa assim que apoiou que a gente estivesse buscando por esse projeto que nasceu no coração da Luísa e que eu abracei com unhas e dentes, e a gente fez acontecer de uma maneira muito natural, assim, porque várias mulheres se levantaram junto para poder realmente realizar. E, Rafa, eu tenho percebido, porque no marketing a gente percebe movimentos nas redes sociais, né? E como, principalmente, quem empreende tem se fortalecido com a fé, né? Demais. Porque eu tô nos dois lados, né? Eu tô no lado da política, que é um lado que a gente tem que ter muita resiliência. Ainda sou mulher e sou jovem, né? Então tem várias barreiras que a gente tem que quebrar. E tem o lado do empreender, que não é simples, não é fácil. Lidar com o cliente, né? Lidar com a expectativa dos outros sobre a gente é um trabalho árduo. E eu Vou te ajudar, não é lidar com o cliente, lidar com o ser humano. Lidar com pessoas, né? É um desafio. E eu percebo muito que existe um movimento, principalmente pós-pandêmico, que quem principalmente trabalha com pessoas, atendendo pessoas, tem se fortalecido muito na questão religiosa, de fé, de procurar que a espiritualidade, né, auxilie nessa evolução para conseguir equilibrar os pratos
e não entrar num burnout, não entrar numa depressão. Tu percebe também essa diferença? Porque eu vi que aqui em Santa Maria cresceu muito a questão das mulheres na igreja. Bastante. E isso eu vejo assim num sentido bem amplo. Se eu não me engano, das 500 listadas na revista Fortune, 450 dizem, né, as pessoas ali que estão dentro desse mapeamento assim, de pessoas de sucesso, empreendedores de sucesso, 450 são pessoas que têm fé e que trazem a espiritualidade como algo que veio agregar para o negócio. Então, cada vez mais as pessoas têm entendido que isso não é simplesmente uma religião, e sim é um estilo de vida que acrescenta nesse sentido de a gente poder ter mais resiliência, como tu disse, lidar com esses desafios, lidar com pessoas, porque a Dale Carnegie, por exemplo, ela tem uma Bíblia das relações humanas, que nos diz como lidar com pessoas. Mas a fonte onde Dale Carnegie se inspirou para escrever sobre foi na Bíblia. Então, tudo que a gente tem de conhecimento e sabedoria, de fato, de lidar com pessoas, provém, de certa maneira, na Bíblia. Porque tem diversos ali relatos e histórias de pessoas que são como nós, né, que lidam também com desafios semelhantes ao nosso ainda hoje. Então a gente tem muito a aprender nesse sentido e eu vejo que cada vez mais as pessoas têm olhado para isso, que é algo atual, que é algo dinâmico. E é isso que também que eu busco trazer muito nos retiros, que a vida de Jesus e a caminhada junto com Deus, ela não é algo que é para te estar lá só no domingo. Não é só uma doutrina, né? Exato. É um relacionamento, né? É algo que é realmente assim para te contribuir, gostar disso. É algo prazeroso e não um peso. Tu falaste bem agora, porque às vezes assim, eu vejo eu e meus irmãos quando eram mais jovens lá, né? Nós íamos na igreja forçado. Eu não forço meus filhos, né? Eu acho que a gente tem que se sentir bem. Verdade. Tem que estar bem lá. Né? Eu sou minha religião é católica, né? Eu não vou na igreja todos os finais de semana como meu pai e a minha mãe iam, né? Mas eu vou, e eu tenho fé, né? E agora, recentemente, né, estivemos lá na Câmara, um debate lá sobre um projeto de uma determinada religião, e eu usei a tribuna dizendo que, independente da religião, vai ter sempre meu apoio. Não interessa qual é a religião, a gente tem que ter fé. Se tem pessoas que têm fé em determinada coisa, nós temos que respeitar. E tu vê, a gente vai falando e vira e mexe, cai na política também. É que nem na política, esse ódio que foi implantado agora na última eleição presidencial aí é horrível. Muito. Isso. Se tu é Lula... ou é Bolsonaro, um odeia o outro, e não pode ser assim, cada um tem que ter o seu pensamento. E eu chegava nos lugares para pedir voto, né, que eu concorria a deputado estadual, e as pessoas, tu é Lula ou tu é Bolsonaro? Não, eu sou Ademar Pozobon, candidato a deputado estadual, vou brigar e lutar pelo meu estado. Independente do presidente que ganhar, eu vou ter o meu voto, né? O meu voto, mas essa discussão, e serve na religião, nos nossos serviços, né? Não pode ter fanatismo nem de um lado, nem de outro. E o que mais falta, que eu vejo, e que, Thaís, eu achei que na pandemia nós ia aprender, é o respeito, né? Eu acho que o ser humano, quando tu falou, cliente, eu disse ser humano, que o ser humano é complicado nesse sentido. Tem que respeitar a opinião do outro. Não sei se vocês... Mas é que, Ademar, eu penso que assim, na pandemia, que é bom, que não é bom vai continuar não sendo. Não é às vezes as pessoas com fatos isolados usam para melhorar, mas tem pessoas que vão continuar pensando naquele quadradinho e não vão explorar algo novo, porque são pessoas, né? E tem pessoas em pontos de evolução, né? Em 2018, eu passei por uma situação pessoal difícil, e naquela época, eu lembro que eu brincava que eu arrastava a corrente, eu tava uma pessoa pesada, uma pessoa que só falava de coisas negativas, e aí, em algum momento, num vídeo do YouTube, dessas treinadoras, né? Eu vi um vídeo sobre, se tu só fala do lado negativo... Como é que tu quer olhar, como é que tu quer que o positivo venha? Quanto mais tu reclama, mais tu clama por aquilo, né? E foi naquela virada de chave que, literalmente, assim, a minha vida mudou 100% para melhor. E desde então, e eu já era mãe, né? O Bento tinha 1 ano.
E desde então, eu procurei fortalecer a minha espiritualidade por estar, né, num ambiente, na época já estava na política, por estar num ambiente difícil. Se tu não te fortalece e se tu não procura melhorar por ti ou por alguém, porque acontece muito, tu tem uma experiência pessoal, né? A tua principal pauta é pelo teu filho, né? Dentro da política. A gente tem um porquê. E se tu não tem um porquê ou por ti mesmo, tu não evolui como ser humano, né? Tem até uma frase bíblica que diz a boca fala do que o coração está cheio, né? Então a gente resplandece, a gente fala, a gente comenta daquilo que a gente se alimenta, daquilo que está no nosso coração. E se a gente deixa com que a gente seja contaminado, exato, por esse negativismo, por essas pessoas, pelo fanatismo também, isso de certa forma vai se refletir na nossa qualidade de vida. Eu me lembro de um participante desse ano, fazendo o treinamento Dale Carnegie, que em uma sessão em que a gente falava de relações humanas, ele começou a chorar, assim, durante a sessão, e ele começou a relatar o que ele estava sentindo, porque durante as eleições, ele e a irmã dele brigaram por pensar muito diferente, 2 extremos. E acabou o grupo da família, literalmente. E eles nunca mais se viram por uma discussão. Essa novela eu já conheço. E aí, naquele momento, ele entendeu que era o momento de retomar, de ir atrás da irmã dele e de restabelecer um vínculo que, imagina, se perdido, um vínculo de irmãos devido à política. A que ponto nós estamos chegando, né? Onde estamos indo com esse tipo de... E, Rafa, tu tem clientes que te cobram posicionamento político quando tu vai em alguma empresa? Porque me aconteceu essa semana de eu fazer uma videochamada com um cliente que eu tô prospectando. E aí, quando eu falei que eu era jornalista, ele disse, mas tu não é de tal faculdade, tu não é esquerdista. E eu disse, não, eu sou jornalista focada em marketing digital. Se é pra isso que tu me procurou, vamos conversar, né? Porque assim, ele tava me cobrando um posicionamento que não diz respeito ao que eu vou entregar no meu trabalho. Mas desde as últimas eleições pra cá, eu percebo que ou tu é A ou tu é B. E ponto. Tu não pode ter um meio termo, né? Chegou o ponto de fazerem um card, espalharem em rede social de determinadas empresas que eram de tal ou de tal. Exatamente, eu lembro disso. Eu tive um cliente que eu fiz gestão de crise com eles. Financeiramente, essas empresas, né? Eu tive um salão de beleza, que eles tiveram um boicote tão grande que eu fui contratada para fazer a reestruturação e a gestão de crise pós-eleições, porque eles saíram nessa lista, foi uma lista, né? Uma lista de empresas bolsonaristas e empresas da esquerda. E eles saíram em uma dessas listas e o público deles não era da lista que eles estavam, e eles sofreram um boicote, assim, 80% dos clientes baniram o estabelecimento. Então, eles tiveram que fazer todo um reposicionamento de marca por causa na verdade, elas nem posicionamento político elas tinham, mas por maldade colocaram na lista. E isso, eu acredito que se a gente, quanto ser humano, não se posicionar para que isso não aconteça, vai ser cada vez mais frequente, né? E é não entrar no jogo também, né? Eu vejo, assim, que tem pessoas que... Eu sou muito observadora. Então, tem gente que quer discutir, na verdade. Tem um princípio de Dale Carnegie que diz a melhor maneira de vencer uma discussão é evitando. Então, quando a pessoa vem com esse tipo de indagação e tu vai percebendo no comportamento dela que o que ela quer é te, de alguma maneira, cutucar, te desestabilizar, discutir... Eu não me deixo influenciar por essas perguntas e vou fazendo outras perguntas ou indo, assim, de outras abordagens para que isso não gere uma discussão, porque eu entendo que o que aquela pessoa está querendo não é saber de fato. Não é um debate construtivo, né? Antes de nós seguir no nosso bate-papo aqui, vamos saudar os nossos apoiadores aqui. Belíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone é 3222-9393. Meu amigo Adriano lá e André, sempre com atendimento personalizado. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244, apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458, telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional agora para todos na BR-287, número 6000,
em Camobi, fone 3212-7700. Então, vamos ver com a Gabriela aqui. Gabriela, como que se faz para... Rafaela. Cheguei a trocar o nome. A minha irmã é Gabriela. Foi É Gabriela, tá perto. O meu nome é Ademar, não tem nada a ver com Jorge, o pessoal me chama de Jorge, né? Mas não chamam ele de Rafaela, me conta aí como que faz para ter esse teu treinamento, como que se inscreve, quanto tempo, Legal. né? Conta aí pra gente e já dá telefone, e-mail, como que faz para... Perfeito. O importante dizer que o treinamento Dale Carnegie não é o treinamento da Rafaela. O treinamento ele existe há 110 anos e possui uma metodologia exclusiva, que ela tem ISO 9001, que é um processo que garante que seja entregue da mesma qualidade em qualquer lugar no mundo. E o método ele é muito preciso, ele já foi mais do que comprovado. Ele tem um índice de satisfação de 98%. Então, normalmente, as pessoas que fazem Dale Carnegie, depois a gente mede os resultados que a pessoa teve, como foi a experiência para ela tem um relato positivo, porque a Dale tem muito essa preocupação de garantir com que a expectativa, o que o cliente veio buscar, de fato seja entregue durante o processo e aquilo que também a gente não entrega ser dito antes. Eu costumo dizer o que não é Dale Carnegie, porque nós não somos um curso, por exemplo, para que as pessoas possam ter uma aula de liderança. Eu não dou aula de nada, na verdade, né? Eu não sou professora. Então, não é aula, não é um treinamento mais voltado para conteúdo, não é como coaching ou outros tipos de métodos que a gente tem no mercado também. O próprio Dale Carnegie, que é o autor, ele é bem conhecido pelo livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que nesse livro consta os relatos das pessoas que ele mesmo treinava e que tinham sucesso, e ele, inclusive, categorizava pelas pessoas que tinham sucesso tanto no âmbito profissional quanto pessoal, porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, por mais que o treinamento tenha um viés profissional, ele também vai desenvolver o ser como um todo no âmbito pessoal. Então, ele é um processo que tem a duração de 3 meses, sendo uma vez na semana. Então, por exemplo, todas as terças ou todas as quintas, sempre à noite, das 19 horas às 23 horas. São 4 horas semanais e nessas 4 horas nós vamos treinar ao invés, então, de ser mais um viés observativo ou de conhecimento. É por turma isso? Individual? Por turma. Acontece sempre no grupo, porque é o grupo justamente que traz essas contribuições de desenvolvimento. Porque quando a gente fala de network dentro das relações humanas, na própria turma tem muitos participantes que pagam o investimento do treinamento só em networking de turma, só de relacionamento de turma. As turmas são de em torno de 30, 35, às vezes até mesmo 40, junto com os líderes de turma, pessoas. E dentro dessas turmas, elas iniciam a cada 1 mês e meio. Então, nós temos em Santa Maria em torno de 5, 6 turmas ao ano, no mínimo. Nosso objetivo para o próximo ano é aumentar em torno de 7 e para os próximos chegando ainda mais em número 8, que é a média para ter em Santa Maria, assim como já teve. Em Santa Maria existe desde 99 o treinamento Dale Carnegie. Tu estás há 3 anos como gestora? Como diretora há 3 anos e dentro do negócio eu estou desde os meus 20 anos de idade. Hoje eu tenho 28, então fazem 8 anos que eu pertenço à empresa Dale Carnegie. E então os treinamentos hoje eles são focados para tanto gestores quanto empreendedores autônomos, os mais diferentes públicos nós atendemos, mas o nosso foco sempre são pessoas que estão buscando dentro de uma melhor qualidade de gestão, de relações humanas ou networking, vendas, dentro também de aspectos de lidar com o estresse, preocupação e comunicação. São habilidades que a gente desenvolve em cada sessão, então para a gente desenvolver a habilidade de comunicação, todas as sessões os participantes falam em público, para a gente desenvolver mais a comunicação assertiva, clara, todos têm testes durante a sessão, como testes em que um vai falar para o outro e vai dizer o que entendeu, porque às vezes o que falha, principalmente nas empresas, é o quanto a comunicação ela está
não está assertiva, né? E então a gente vai ver como falar de uma maneira em que a outra pessoa, dentro de uma reunião, de um acompanhamento com algum funcionário, possa ter uma compreensão maior e melhor daquilo que precisa ser delegado ou daquilo que precisa ser vendido, negociado. Então, dentro desses aspectos que o Dale trabalha. E tu pode falar valor de investimento ou como que funciona? É por pessoa? Isso. É o mesmo investimento em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A Dale, ela possui uma tabela de investimento. O investimento hoje do treinamento, a gente sempre tem os ajustes em cada ano, né? Então, hoje o investimento está de 8.700 no valor a prazo por pessoa. Esse valor, o que nós temos, Ademar, é um plano de retorno sobre o investimento. Então, a gente vai mensurar, vai traçar metas para cada participante e mensurar o quanto esse participante, dentro desses 3 meses, vai retornar o valor para a empresa. É claro que é muito diferente de uma para outra. Então, por exemplo, nós atendemos o mercado Beltrame. O mercado Beltrame nós não mensuramos tão financeiramente, quantitativamente, como nós atendemos, por exemplo, a Afinitar Cestas, em que a gente percebe em que eles tiraram 3 vezes o valor do investimento. São meus clientes. Maravilhosos. Jefferson e a Danusa. E no mercado Beltrame, por exemplo, é diferente. O que eles estão buscando é diminuir rotatividade, é melhorar a gestão, é fazer mais acompanhamento, é ter pessoas mais engajadas. Então, são critérios em que os indicadores... Tu consegue direcionar, mesmo sendo em todo o mundo, né? Um treinamento só, tu consegue direcionar conforme a atividade do cliente, é isso? Exatamente, porque aí vai depender da meta de cada pessoa, do que ela está buscando, mas a gente sempre vai fazer isso dentro de um planejamento estratégico que faz parte do programa, que é o plano de ROI, de retorno sobre o investimento, e nunca em aspectos assim de falsas promessas, de dizer que a pessoa vai dobrar o investimento que vai. Não, é sempre analisando o quanto ela está faturando, o quanto ela está vendendo, lucrando, tendo de custo, para que a gente consiga ter esses resultados. Por exemplo, Quero Café, aqui de Santa Maria, se tornou o case nacional para todas as franquias de Quero Café, em termos de diminuição de custo no restaurante, em diminuição de rotatividade, porque nós mensuramos no decorrer de 3 meses o resultado e de 1 ano o impacto do treinamento. E isso fez com que eles viabilizassem em todo o Brasil para que as franquias façam o treinamento, sabendo o quanto é positivo para o negócio. Rafa, posso interromper? Fica à vontade. Mas é que tu tá falando, né, que é um treinamento, enfim, e aí eu, puxando pro marketing, eu vejo que, como eu trabalho com empresas locais, a gente acompanha muito o mercado, né? E esse ano a gente teve um fenômeno de temperaturas que a gente não teve inverno e verão. E aí eu vejo, não sei se tu tem clientes do varejo, mas no varejo, por exemplo, lojas de roupa, no inverno não vendeu casaco, no inverno não vendeu bota. E aí, no marketing, a gente tem que se adaptar ao que o cliente está buscando naquele período. Mas quando tu não tem uma estação bem definida no ano, o faturamento cai. E eu percebi, né, pelos meus clientes do varejo em Santa Maria, que quase não teve inverno, por exemplo, que foi difícil a gente conseguir manter uma comunicação e fazer os clientes comprarem. Por exemplo, loja de criança, que normalmente a gente está sempre comprando roupa para filho, porque deixa, né? Até nas lojas de criança, os pais estão esperando vir o verão, estão esperando o frio e comprando menos. Normalmente a gente compra, quando é mãe, assim, início do verão vai lá e compra 3 casacos, 2 blusões, compra em quantidade. Esse ano, com a função da mudança da temperatura, as pessoas compraram menos, e isso impactou diretamente no comércio local. Como é que funciona, nesse caso, a tua contribuição nessas empresas? Perfeito. A gente tem 2 exemplos disso. Uma é a loja Miamé, no centro de Santa Maria, da Natália, que ela fez o treinamento e refez nesse ano, e outra é a Guadalupe, da Ana Paula Potrick. Minhas amigas. Que faz o treinamento. A gerente dela fez também lá de Camobi. E ambas passaram por essas situações, esses desafios, e é justamente o sair fora da caixa e pensar diferente. Porque se o cenário está assim para todos. Inclusive, esse ano a gente viveu um ano em que houve muitos reflexos no mercado, muitas empresas fechando, e o desafio externo a gente vai sempre eliminar. A questão é que as pessoas elas estão focadas nos desafios externos. Ao invés de puxar a autorresponsabilidade independente do que está acontecendo ao meu redor, o que eu posso fazer
para sair disso. Então, está muito mais na responsabilidade da pessoa do que esses fatores externos. E compreendendo isso, a gente monta uma série de estratégias para isso. Como, por exemplo, a Ana foi lá e listou uma série de parceiras para que ela pudesse aumentar dentro do negócio dela o faturamento. Só que se tu diz isso, parece assim, tá, muito simples fazer parcerias. Né? Qualquer um eu preciso pagar Tem que ter 800, critérios, né? fazer um treinamento para fazer parcerias? Não. Só que o que vai te impedir de fazer uma parceria? É o teu comportamento, é a tua falta de autoconfiança, a tua insegurança, a tua comunicação, o tu não se vender bem quando tu vai buscar por um parceiro. Ou e quando é isso tu busca só um parceiro e não um relacionamento genuíno, Exatamente. né? Porque já aconteceu comigo de eu saber que Muito. tem cliente que não quer o meu trabalho, quer a rede que eu tenho dos meus outros clientes. E o Dale Carnegie, ele fala muito sobre o genuíno. Então, é recíproca as relações. E tu vai buscar por essas parcerias entendendo que, assim como aquela pessoa vai contribuir com o teu negócio, tu vai precisar doar algo para ela também. O que vocês precisam dentro do trabalho de vocês, às vezes? Eu vou citar um exemplo bem simples, assim, para não vincular a empresa nenhuma. O cara vende guarda-chuva. Tá? E daí passou o ano inteiro sem chover. Ele tem que inventar outra coisa, né? Ele tem que inventar alguma coisa que vai vender protetor solar, né? Um exemplo assim. Porque as pessoas ficam muito fechadas nisso. E a pandemia, ela serviu de aprendizado para alguns, mas de desculpa para outros. Verdade. O cara já vinha com a empresa patinando. Tá? Daí chegou a pandemia, ele quebrou. Quebrei por causa da pandemia. Não, ele já vinha patinando. Exatamente. Eu conheço, e por isso que eu não quero citar aqui, até porque eu não tenho autorização, mas amigos meus que tinham um determinado ramo que não iam sobreviver mesmo na pandemia, porque já vinham, e se reinventaram e hoje estão muito bem. Porque eles deixaram de ter aquela visão, eu nasci vendendo guarda-chuva, eu tenho que morrer vendendo guarda-chuva. Não pode ser assim, né? Não sei se é... E talvez é isso que vocês têm que trabalhar dentro dos clientes de vocês, né? Exato, porque tudo é mentalidade. Inicia pela mentalidade. Se eu não penso diferente, se eu não passo a entender que eu preciso ampliar chega de guarda-chuva, vamos entender o que mais pode ser vendido, eu não consigo para os próximos passos. Então, sim, a gente só tem resultado através da ação, mas tudo inicia pelo pensamento. Então, o Dale, ele trabalha muito essa mudança, primeiro de mentalidade. A primeira sessão é para te entender, não se justifica mais. Nenhuma sessão aqui, proibido Dale Carnegie, justificativa e desculpa. Não dá desculpa. Às vezes a pessoa está lá numa liderança, numa empresa em que os funcionários vivem dando desculpa. Chegam atrasados e dão faltas. Tá, mas e como é que é o comportamento desse líder? Às vezes também é de justificativa, de desculpa. Então, algumas mudanças mentais, primeiramente, para entender a importância disso, para isso se refletir em ações. Tá? Se eu não vou dar desculpa, eu vou ter que começar a agir. Tá, mas o que eu vou fazer? E aí lista uma série de estratégias. Porque, às vezes, e eu percebo isso muito, Thaís, na parte de marketing, as pessoas trazem estratégias. Né? Por exemplo, eu preciso começar a fazer vídeos para as minhas redes sociais, preciso aparecer mais, eu preciso ir em eventos. Só que o que faz com que a pessoa não vá nesses eventos? Eu defendo muito, né, dentro do marketing, porque com as redes sociais, a pandemia acelerou muito a comunicação, né, o consumo de rede social. Só que esse ano a gente voltou a fazer eventos, a gente voltou a ter uma vida normal. Então, a gente não está tão online. Eu, pelo menos, pego meu celular de noite e pouco tempo. Então, a gente tem que criar relacionamento, criar network, tem que ir em evento. E eu falo, tem que estar investindo no jornal, tem que investir num podcast, tem que ir na rádio, tem que investir numa revista, tem que fazer evento para os clientes. Só que, o que acontece? Investir. Eu não quero ir ver, não quero ir conversar, não quero ir em evento, não quero me arrumar. Mas tudo isso faz parte do teu marketing, tanto para tua empresa ou como teu marketing pessoal. Tu precisa se posicionar, porque se tu não te posiciona, os outros vão te posicionar em algum lugar, né? Perfeito. Então, tu tem que tomar iniciativa. Essa semana, por exemplo, eu tenho evento de amanhã até sexta-feira. Quero ir? Não, vou, porque a gente não faz só o que a gente quer, né? Eu, por mim, chegaria em casa, buscaria o Bento na escola e ficaria em casa com ele. Mas isso vai me levar aonde? Qual o resultado que eu vou ter em casa com meu filho? Se a vida que eu quero dar pro meu filho
é resultado do meu trabalho, e o meu trabalho depende de eu estar nos lugares fazendo relacionamento, eu tenho que fazer uma escolha, né? E eu gosto muito da frase, adulto não faz o que quer, quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito, né? E isso é uma barreira que eu vejo que a gente está a passos ainda demorados, né? Nos empreendedores da cidade. Ainda tem bastante empreendedor com uma mentalidade um pouco mais retrógrada, né? Que não ainda entende a importância desse relacionamento e de estar, né, numa comunicação 360 que é em todos os lugares. Mas eu vejo que é importante porque Santa Maria está crescendo. A gente ainda é uma cidade do interior, com comportamento do interior, mas está mudando. E quanto mais cedo tu te adapta e se insere, né? Tu falou do Jefferson e da Danusa, que são os clientes meus que eles têm, fizeram 2 anos há pouco da empresa. E eles estão no impresso, eles estão na revista, eles estão em evento. Eles são super disciplinados, né? Muito. O Jefferson é militar, então, assim, tem uma vantagem ali, né? Uhum. Porque o Jefferson é uma pessoa extremamente disciplinada. Mas, pra mim, eles são um case de extremo sucesso. Muito. Mas E fizeram Dale, né? Então, assim, eles investem. Mas é uma parcela ainda pequena, né? Eu não sei como funciona a tua prospecção e como é para as pessoas, né, aderirem. Mas eu vejo que no marketing ainda tem uma barreira, assim, nessa questão de relacionamento. Muito. É as pessoas compreenderem que é através da relação que a gente tem clientes. Então, às vezes, eu quero ter X clientes ao mês. Mas para eu ter esses X clientes, quantos eu preciso me relacionar? Além de visitas de venda. As pessoas pensam muito em visitas já para vender. Mas para eu ter o cliente da venda, eu preciso me relacionar com uns quantos antes. Então, a gente fala muito de visita de relacionamento. Vai lá só para te relacionar. Eu vou fazer uma propaganda aqui de uma amiga minha que dificilmente quem entra na loja dela sai sem comprar. A bula da Graúna. Ai, sim, maravilhosa. A bula... Eu já nem entro para não levar metade da loja. Bula eu não vou mais te visitar, porque cada vez que eu vou lá eu acabo gastando, né? Porque ela é uma vendedora nata, assim. maravilhosa. E isso são 2 tipos de cliente, né? Tu tem o cliente que entra na loja buscando alguma coisa e tem aquele cliente que tu tem que buscar, né? Eu sempre digo assim, quando o cliente entrou na loja, e isso serve também para o nosso gabinete, né? Política serve super bem, né? Quando a pessoa te procura, é porque sinal ela confiou em ti, então nós temos que dar toda a atenção para aquela pessoa. E o vendedor também é a mesma coisa. Se a pessoa entrou na loja, eu acho difícil eu vender para minha esposa, porque ela olha a loja toda a loja. Mas eu não, eu olhei, gostei, já não precisa muito. E tem aquele que o vendedor precisa ir atrás. Por exemplo, o cara tem um apartamento para vender, não é todo mundo que está atrás de um apartamento. Ele tem que ir atrás e achar o cliente que sirva para aquele apartamento. Então, e é tudo uma rede. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muitos grupos de WhatsApp, principalmente do futebol, que é uma das minhas áreas. Ontem foi até motivo de chacota, né? Um dos integrantes do grupo, ele é professor de cursinho aí, falou, vocês me indicam aí alguém que mexa com ar-condicionado, que instale ar-condicionado. Só eu mandei 5 nomes, mas todo mundo mandou. Porque eu gosto disso, eu gosto de indicar, de fazer essa parceria sem pedir nada em troca. Indico. E daí, tu é professor de cursinho e não conhece ninguém, tem que pedir. Então, isso eu acho que é a propaganda mais importante que tem, é o boca a boca. Exato. Tu tem que investir. Tanto né, Thaís, que eu 16 anos como vereador. 2023 foi o ano, né? A primeira vez que eu contratei um jornalista, o meu jornalista preferido, né? Jefferson Cabral, criador do nosso podcast, né? Parceria com o Nick e com o Andrei aí. Então, assim, eu levei 16 anos para ter um jornalista, né? Um troço que eu precisava ter há muito tempo atrás. E a Thaís é testemunha,
a virada de chave que deu nas minhas redes sociais, né? O quanto o Jefferson agregou ao nosso trabalho, né? Criar esse podcast aqui foi fantástico. E eu tive resistência, viu? Eu sei, eu tive conheço. resistência. E ele dizia tanto, eu não vou gastar. Não, tu não vai gastar, tu vai investir, né? Não, e tem um ponto, né, Ademar, que a Rafa estava falando do relacionamento, e isso serve 100% para política. Tu não vai te relacionar com o teu eleitor ano que vem, né? Tu vai criar um relacionamento em 4 anos e tu tem que fortalecer a tua imagem agora. Não é em outubro do ano que vem, porque em outubro do ano que vem tu só vai pedir o voto. Mas tu tem que ter criado um relacionamento, uma imagem e um respeito do teu público, né? As tuas pautas são importantes e tu tem que defender elas durante os 4 anos para no final do teu mandato... Esse político que deixa para fazer o relacionamento só no ano eleitoral, a vida dele é curta. É um oportunista. E ontem eu acabei, final de semana passado, acabei brincando, porque aproveitei o Festival do X, né? Um negócio maravilhoso na nossa cidade, junto com o Break da Belga. E ali eu posso ver as pessoas me dizendo, vereador, tu vem sempre aqui, não é só em ano eleitoral, porque eu gosto de estar no meio das pessoas, né? Toda aquela vergonha que eu tinha de falar em público, né? Deixei para trás e agora sim eu me sinto bem. Então, né? Tu faz campanha antecipada? Não, eu faço campanha permanente, porque eu visito as pessoas, eu vou no futebol, e eu brinco às vezes, claro que em tom de brincadeira, eu digo, eu sou parceiro até para chorar em velório, né? Mas vou em festa, não deixei de frequentar os lugares que eu sempre frequentei, porque tem gente, hoje é vereador, está acima do bem e do mal, e eu conto uma história para todo mundo, e me orgulho disso. Não foi para dizer, sou melhor. Eu fui na formatura de um amigo meu, na Ubra. Cheguei lá, né, perguntando onde era, e uma das coordenadoras disse, o senhor é vereador, tem um lugar especial. Não. Não estou como vereador. Eu vim a convite do fulano de tal e eu vou ser... Não, mas aqui as autoridades... Não, tem alguém da Câmara representando a Câmara e eu aqui estou como pessoa normal. Eu não sei exercer isso, porque é autoridade. Eu faço assim o meu trabalho muito simples, sou uma pessoa simples, né? Eu ando na vila, eu ando no centro, eu não tenho... E a coisa que eu mais me orgulho, digo de peito estufado, assim, eu entro em qualquer lugar sem problema, porque eu nunca prometi aquilo que eu não posso cumprir. Posso não ter atendido alguma demanda, porque... Tu falaste no início do programa que a gente tem que saber dizer não e saber receber o não, né? Exato. Nem tudo que pedem pra gente eu vou conseguir fazer, né? Uma das coisas que mais nos cobra são as demandas de rua, né? Rua esburacada. Quem executa o trabalho é a prefeitura. Sim. Meu papel é intermediar. E nem sempre é no tempo que a gente quer. Eu tenho uma rua lá de Camobi, lá, também não vou dizer o nome para não causar ciúme, que eu levei 7 meses para conseguir ajeitar lá, porque existe um cronograma. Então, saber dizer não, saber dizer sim e tudo na hora certa. E fazer campanha permanente, não antecipada, né? Não é por aí, Thaís? Exatamente. E a gente fala política e marketing, né? E até as relações, né, do próprio Dale. Tá tudo interligado, né? O desenvolvimento pessoal do Ademar, o marketing do Ademar é o que vai te levar pro resultado final, no teu caso, a reeleição. E no caso do marketing e das empresas, né, do CNPJ, porque tu é um CPF, do CNPJ é a mesma coisa. Tu tem que ter um relacionamento, tu tem que ter uma estratégia, tu tem que ter uma maturação, né, da tua habilidade e do que tu vende para colher o resultado. E isso é um processo de longo prazo. Às vezes chega clientes, né, querendo tudo muito rápido, querendo resultados imediatos. Gente, ninguém tem resultado imediato. Um jogador de futebol que tem resultados extraordinários levou uma vida inteira, né? Desde pequenininho. Por exemplo, meu filho tem 6 anos e treina. O Bento vai ter resultado quando? Daqui 12 anos, com 18, com 20. Então, ele vai levar uma vida inteira se der certo, né? Porque no caso do esporte ainda tem todo um contexto de talento, né? E de oportunidade, mas vai levar uma vida inteira. A gente na faculdade, 4 anos, depois de 4 anos,
pós-graduação. E aí as pessoas querem de imediato. O sucesso não vem de imediato, né? E acho que isso é bem importante da gente falar, tanto na política quanto para as empresas, né? Assina embaixo. Porque é o que a gente estava dizendo do tempo de semear e o tempo de colher. Só que só tem o tempo de colher se eu tive um tempo bom de semear. E às vezes também a gente não sabe como, não entende como. Tava comentando do caso, por exemplo, da Bula. Ela é uma excelente vendedora, mas e aí se tu quer montar uma loja e tu não é? Se tu não tem qualidades, ou se tu não te percebe nessas habilidades e capacidades, aí que entra a parte de tu buscar por um treinamento, por um desenvolvimento, por marketing, tanto offline quanto online, e buscar por parcerias, por relações humanas. É o não te acomodar. E entender o processo, né? E entender que é um processo. Se eu hoje não estou preparada para tal situação, o que eu posso fazer para que eu esteja ali na frente? Tudo bem eu aceitar e admitir, dizer não, realmente eu não consigo encarar isso agora, mas eu vou fazer o quê para que eu consiga ali na frente? Eu fui comprar uma calça, encomendei uma calça para um amigo meu, o Rodrigo, tem uma loja ali na Visconde de Pelotas, encomendei uma calça bege. E ele me ligou, Ademar, chegou a calça. Eu vi foto tua, essa calça bege. Essa, eu te sigo no Instagram. Não, mas essa bege foi a primeira que eu comprei dele, eu estava na festa do Diário com Isso ela. mesmo. E encomendei outra, porque eu acostumado só calça jeans, né? Ah, vou levar uma para experimentar. Experimentei e gostei, daí encomendei outra. Aí cheguei lá, não tinha meu tamanho. Daí agora ele me ligou esses dias. Demar, chegou calça, vem ver. E eu chego lá, né, pronto para pegar uma calça bege, só tinha preta. E ele disse, tu vai levar? Ele me convenceu. Eu fui para buscar, na minha cabeça era a calça bege que eu queria. Cheguei lá, só tinha preta, casualmente estou com ela hoje. E, né, Aí, então, isso é saber vender. Porque eu já vi pessoas chegar numa loja também e dizer assim, eu quero uma camisa azul. Não tem, só tem verde. O atendimento. Daí entra outro ponto, né? Que as pessoas falam, o marketing não vende, aí eu faço campanha e não funciona. Aí tu vai olhar o atendimento. Não respondem no direct, não respondem no WhatsApp. Tu vai na loja, a pessoa não tá com bom humor para te atender. Não tem um treinamento de atendimento, né? Porque eu falo muito pros meus clientes. E eu trabalho atendendo bastante médico. E médico tem as secretárias. E secretária... É difícil tu conseguir desenvolver ela para ela ter um atendimento diferencial, assim, ter um atendimento de qualidade. Tu não vai conseguir converter, porque se a tua secretária não responde a tempo, responde faltando informação, tu pergunta sobre a consulta, ela te responde outra coisa. Tu não vai converter num paciente, ou tu não vai converter numa venda, então teu problema não está no marketing. As pessoas estão chegando, mas se tu não tem um atendimento de qualidade, tu não vai reter aquele cliente. E tu não volta mais, estraga completamente a tua experiência. Esses dias eu entrei numa loja também e disse, eu quero pra hoje, me ajuda, uma roupa assim, assim, assim. Desse jeito a gente não tem. Não tem nada parecido. O que tem tá aí, tá exposto. Essa foi a resposta. Então, tu já sente no atendimento que não é um lugar que tu recomendaria, que tu traz sugestões. Um cliente bem atendido, ele te arruma mais um cliente. Exatamente. Um cliente mal atendido, Perde que depois 5. eu ia dizer 10, né? Eu ia falar isso por aí também, porque estraga. Então, daí pode ser feito 1000 coisas no online, o marketing, que não vai ter resultado. Não. É que também, assim, nós temos... eu gosto sempre de comparar, né? Combustível, né? Tu precisa abastecer o teu carro não anda sem combustível. Em cada esquina da cidade tem um posto de combustível. Se tu chegar e só vai abastecer, o pessoal vai encher o teu tanque, tu paga e vai embora. Agora, se o cara calibrar o teu pneu, se ele limpar o teu vidro, se ele te dar um atendimento diferenciado, que tu vai voltar. Eu abasteço no mesmo posto, sempre pelo atendimento. Eu também. Os postos Santa Lúcia são clientes da Dale Carnegie e eu vou só lá, não é por ser eles clientes, é porque realmente o tratamento, o jeito é diferenciado. É maravilhoso. Eu tenho um amigo meu que tem um posto de combustível e eu já comentei isso com ele, assim. O atendimento dele é bom, mas ele roda muito funcionário. Alguma coisa tu tem que fazer para isso. Essa rotatividade dele aí acaba ele não fidelizando o cliente, né? Porque, querendo ou não, ele é o proprietário, mas quem está ali... Mas o vínculo
O vínculo é com o funcionário dele. E essa rotatividade, Uhum. né, que eu não consegui identificar ainda o porquê, né, e eu sou cliente dele, né, de estar seguido, ele é meu amigo pessoal, ele precisava achar, e daqui um pouco tu vai ser verdade. a solução, né? Vou Olha falar só. isso para ele. Isso mesmo. Né? Sabe que esse aspecto, a Dale Carnegie, ela fez uma pesquisa em mais de 15 países para identificar quais eram os aspectos que mais mantinham as pessoas engajadas e que diminuísse a rotatividade. O que fazia com que, dentro de empresas semelhantes, alguns conseguissem ficar e reter talentos e outras perdiam aqueles talentos. E eles identificaram que, dentro dos 5 fatores, em 5º lugar estava remuneração financeira. Senso de pertencimento, em 4º lugar. E em 3º lugar, a parte do reconhecimento. Mas em 1º e 2º, e aí os pontos principais a ser destacado, tá a liderança com o teu imediato. A liderança da empresa, em 2º lugar. Ou seja, o diretor. Mas a liderança com o teu setor imediato, daqui a pouco vai ser um gestor, o gerente, é o que faz, o ambiente de trabalho é o que faz com que as empresas mantenham ou percam pessoas. E, às vezes, tu tem uma visão ali como proprietário muito boa, tu quer transmitir aquilo e tu transmite para o teu gerente, mas tu não cuida em como o teu gerente está cuidando das pessoas que estão abaixo. E aí isso impacta diretamente dentro dessa rotatividade. E aí tu não consegue manter de A fato. gente não consegue enxergar também, né? Mensurar onde está esse gargalo, né? Quem é que vai querer ficar hoje? Cada vez mais as gerações... Tem uma pesquisa que demonstra... Antes a gente tinha um perfil de trabalhadores que buscavam ficar numa mesma empresa pro resto da vida. Né? Eu lembro que o meu pai, ele queria no banco, iniciou no banco e queria ficar até o resto da vida no banco. Ele é corretor de imóveis. Mas não era Bradesco. Era Bradesco. Ninguém se aposenta no Bradesco. Era Bradesco. No 91 ele saiu, mas era... Já conheci gente que se aposentou no Bradesco. É. Talvez até tu conhece meu pai, é o Flavenir, o nome dele. Ele é bem do Relações Humanas. Conheço, sim. 100% Relações Humanas. E então, antes a gente tinha um perfil de pessoas que permaneciam no mesmo lugar por um bom tempo, e isso era tu ter um sucesso. Né? Nossa, que sucesso! Porque se tu mudou de empresa, umas 2, 3... Né? Se tu mudou 2, 3, o que tu tem de errado contigo? Porque alguma coisa tem pra te estar mudando. Não para no emprego. E hoje, cada vez mais, a nova geração, ela tende a mudar. Não tô mais contente no lugar onde eu tô, eu vou mudar, vou transicionar. E é uma geração que tá cuidando mais da saúde mental também, né? Total. Se eu tô num lugar em que o meu líder não me trata bem, eu não vou tolerar isso 10, 15 vezes como antigamente. Na primeira, segunda, tchau, eu vou procurar outro lugar que traga uma boa relação, que me trate bem, que eu me sinta feliz trabalhando. As pessoas que não se sentirem felizes no ambiente de trabalho vão buscar por outro. Eu fiz um treinamento quando nós tínhamos a empresa, o pai tinha a distribuidora da Antártica, e eu fiz um treinamento de vendas lá, né? E o cara, num dos trechos do treinamento, ele disse assim: todos vocês, naquele tempo era só Globo que existia, né? Não era raros outros canais. Quando vocês escutarem a música do Fantástico domingo de noite e ficarem irritados que segunda-feira vocês têm que ir trabalhar, troquem de emprego. Exatamente. Porque a gente sabe que todos nós, só o que cai do céu é chuva, né? Dinheiro não cai do céu. Não. Dinheiro e voto não cai do céu, né? Então a gente tem que correr atrás. E ele disse, não adianta trabalhar só pelo dinheiro. Tens que trabalhar naquilo que tu gosta, que tu faz com amor, que tu vai render muito mais. E talvez tenha essa rotatividade, é isso. As pessoas não estão colocando felizes, amor, né? Não estão felizes por N fatores, pela gestão, né? E como tu disseste, o último item é o dinheiro. Remuneração financeira. Porque eu já vi várias pessoas aí com um salário bom, né? E a gente vê muito isso no nosso ramo aí, que o salário na política ele é um salário bom, perto do comércio aí, né? Mas também ele é um prazo curto. Ele de 4 em 4 anos ele tem uma avaliação. Quem é CC hoje pode deixar de ser
Sim. se não tiver uma sequência do candidato, né? E às vezes até nisso, hoje eu estou ganhando bem, vou me acomodar aqui, e depois, quando saem, né, perdem os empregos, fica ruim. Então, eu acho que o setor financeiro realmente é o último item de todos esses aí. Né? Exato, e demonstra justamente essa relação e a preocupação que a gente deve ter, independente de se é dentro de uma empresa que tenha esses aspectos mais de tu contratar, quanto em outros ramos também. Um exemplo disso, para mim, é o Luciano Schuch e a Marta Daime. Ambos fizeram treinamento de Dale Carnegie quando eles estavam em preparação para iniciar. Eles entenderam a importância de, por mais que eles estivessem ali eleitos e dentro daquele tempo em que eles poderiam relaxar, digamos assim, eles queriam fazer uma gestão em que as pessoas se sentissem felizes trabalhando ali. Eles queriam ter um bom ambiente de trabalho, trazer indicadores. Então, a gente buscou durante os 3 meses em que eles estavam dentro do treinamento do Dale Carnegie, ver como que eles iam fazer isso na prática, para que tivesse os dois lados. Né? Olhasse, sim, para resultado, porque a gente precisa olhar, mas, principalmente, olhar para ambiente. E se todas as empresas pensassem assim, seria muito melhor. E eu vejo também, né, porque eu tenho gestão de 2 equipes, né, da minha agência e lá na Câmara, né. E eu tenho uma premissa, porque a primeira vez que eu fui diretora de comunicação, eu tinha 22 anos, eu era muito nova. E aí eu era muito nova, eu lembro que uma servidora me olhou e disse que eu era uma estagiária de luxo. Eu tinha salário de chefe, mas idade de estagiária. E aí, a primeira coisa que eu pensei, como é que eu vou conquistar, né? Porque era uma equipe de servidores já de muitos anos, pessoas bem mais velhas que eu, já com vícios de trabalho, né? Com uma estrutura formada, e eu tava vindo de fora, e era a única CC, né? Não era uma servidora efetiva. A primeira coisa, tratar eles como eu gostaria de ser tratada. Eu sempre, assim... com empatia, entendendo, ouvindo, conversando em grupo, mas também de forma individual, né? Eu tô pela 3ª vez nesse cargo e eu vejo o quanto tu vai amadurecendo, né? Porque eu fui em diferentes fases da vida diretora. E hoje... A equipe mais ou menos a mesma? A mesma equipe, não mudou ninguém desde que eu tô lá, né? Eu fui em 2017, 19 e agora em 23. E a equipe é a mesma, então eles já me conhecem. E é muito engraçado que eles dizem que sempre que eu volto pra ser a mãe da equipe, né? Porque eu gosto de levar café da manhã, eu gosto de cuidar. Se eu vejo que não tá bem, pode ir pra casa, depois a gente resolve. Se não... Porque, assim, como é um ambiente, né, difícil, e às vezes a nossa carga horária é das 8 da manhã, por exemplo, hoje tem uma audiência pública às 7 da noite. É 12, 15 horas, às vezes, lá dentro, trabalhando, né? Porque tem muita atividade no parlamento. Então, desgasta. Às vezes, tu não tá num bom dia. Então, se tu não tem empatia de enxergar aquela pessoa não como mais um número, tu vai te perder, né? E tu vai perder a equipe. E eu acredito também que quando a gente trabalha com esse senso de propósito, de saber o porquê a gente faz o que está fazendo, o processo se torna mais leve. Aí tu suporta os desafios no meio desses questionamentos e das coisas que acontecem no meio do caminho. Eu lembro que eu passei por uma situação bem semelhante também, porque imagina, eu tinha 23 anos e batia nas empresas para falar com o diretor da empresa para falar sobre um treinamento de liderança. E eles me olhavam assim... Mulher jovem. Que liderança? E quem é que entrega esse treinamento? E eu com um sorriso dizia, sou eu. E eu olhava para o rosto da pessoa e, muito obrigada, eu vou te agradecer. E aí, o que mais me fazia ir para outra porta e continuar é justamente uma passagem bíblica que diz, tira a poeira do teu pé e bate na próxima porta. Eu sabia que assim como Jesus fez isso, esse era o meu caminho, essa era a minha jornada. Se a outra pessoa não quer, não diz a respeito do meu trabalho. Diz que talvez ela não esteja pronta, que ela... Pode ser que ela tenha julgamento, sim, que ela acredite que eu não esteja pronta, mas isso é dela, não é meu. Eu sei que eu tô pronta. Então, isso, quanto mais a gente fortalece o nosso senso de propósito, do porquê que a gente está fazendo, né? Assim como também muito na política. Eu sei porque eu tô fazendo. E deve ter muito julgamento na política. E se a gente der ouvidos a isso, a todas as vozes que dizem para não, tu paralisa. Então, é aumentar... Tu desiste, né? Tu vai para outro ramo. Tu desiste. Aumentar esse Tem senso. um ditado na nossa vida, né? Um ditado bem antigo, talvez a minha avó dizia isso, fecha-se uma porta e abrem-se várias janelas, né? Ou ao contrário, fecha uma janela e abre tantas outras portas. E a gente não pode desistir na primeira, né?
Senti que tu é guerreira. Viu? Sou guerreira. Eu olhava para as pessoas e pensava, ele vai, em vez de fortalecer essa crença de imaginar que ia me desqualificar pela minha idade, eu pensava, vai me admirar, porque eu sou tão jovem e eu tô aqui. E era isso que eu me alimentava todos os dias para ir lá e de novo, e de novo. Mas eu era a mesma coisa quando ela me falou isso, né? Eu lembro que eu olhei de volta e disse assim, pra te ver, né, tão novinha e já com esse salário. Tipo, porque ela queria me desqualificar pela idade. Eu disse, alguma coisa de bom eu devo ter pra ter me indicado pra cá, né? Então, tu tem que ter, só que é o tempo inteiro ter provando também, né? E ter qualificando pra te, sabe, mostrar que tu pode ocupar aquele espaço, né? Exato. Isso aí, vocês viram, pessoal? 1 hora você passou. E eu costumo dizer assim, ó, a gente convida a primeira vez, depois as portas ficam abertas. Agora vocês fiquem à vontade para retornarem, quando tiverem novidade, quiserem qualquer informação aqui, é só vir aqui. Jefferson Cabral vai estar aí recebendo, né? É assim, Jefferson? A hora que elas quiserem, é só marcar. Nas segundas. Ótimo. Nós começamos pela Rafaela, agora vamos encerrar com a Thaís. Thaís, olhando para essa câmera, recadinho para o Bento. Tu só falou no Bento, Miguelzinho, tu deixou de fora aí, meu. Pelo menos manda um beijo pro meu amigo Miguelzinho. É que eu não sou uma pessoa muito romântica. Vamos Obrigada. fazer o encerramento, olhando para aquela câmera, faz a tua despedida final aí, quiser deixar mais algum recado, se deixamos alguma coisa de falar aqui, fica à vontade aí para o encerramento. Eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Adorei, né, estar contigo e com a Rafa. Foi um papo super descontraído, super leve. Desejar vida longa pro teu programa, né? Fico muito feliz pela tua evolução como vereadora e como pessoa também, pelo tempo que eu te conheço, né, Ademar? Então, muito obrigada pela oportunidade. Uma boa semana pra gente. Ok, seja sempre convidada para estar aqui. Rafaela, foi um prazer te conhecer, né? Agora tu falou que é filha de um grande amigo meu, já disse para ele botar uma fotinho no WhatsApp que tá sem foto aqui, ó. Legal. Slavenir. Faz teu encerramento aí. Quero te agradecer imensamente, adorei estar aqui, um bate-papo realmente, como tu disse no início, descontraído. Antes de vir para cá, já tinha mandado pro Jefferson perguntando para ele como é que funciona, o que eu preciso preparar, e ele só vem. Eu, então tá, vim com o que eu tenho. E foi muito bom poder também conhecer um pouco mais. Já conheci um pouco da Thaís, mas passei a admirá-la ainda mais na nossa conversa de hoje. E o meu recado é para que a gente, a partir das reflexões que a gente fez assim nessa tarde, tem uma frase de Dale Carnegie que fala que quando a gente não está passando pelo processo de se tornar a pessoa que a gente deseja ser, a gente automaticamente está passando pelo processo de se tornar a pessoa que a gente não deseja ser. E muitas vezes a gente responsabiliza o externo, se responsabiliza as situações, o que não tá bom, para a gente ser o que nós estamos sendo no momento atual. Então, que a gente passe a cuidar mais de como fazer para nos tornarmos pessoas melhores, para que assim isso se reflita nos nossos resultados e nas nossas ações. E a nossa colheita, e nesse ano, nessa semana, possa ser grandiosa a partir das nossas sementes. Coisa Muito obrigada. boa. Muito obrigado pela presença de vocês. Como eu disse, vai ser sempre um prazer estar recebendo vocês aqui. A gente começou o podcast naqueles assuntos que a gente domina mais, que é o esporte, pessoas com deficiência, né? Pessoas mais velhas, e agora a gente está trazendo o público mais jovem também, Legal. né? E eu quero trazer pessoas de todos os setores da nossa sociedade, que eu aqui, ó, certamente, depois desse papo que eu tive contigo aqui, eu vou levar para esse meu amigo, né? Eu posso dizer que ele é dono de um posto de combustível, vou falar com ele, vou pelo menos para ele te ouvir, né? Se ele vai aceitar fazer o treinamento, a gente não sabe, né? Mas daí é a vou minha levar parte, né? Eu que convenço. Pessoal, se você curtiu o nosso podcast aí, deixe o seu like, se inscreva no canal. Bem, amigos, um beijo do Gordo. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional.
agora para todos. BR 287 6000. Camobi, telefone 3212 7700.